Bom, seguimos com os nossos comentaristas. Agora, Roberto Mota, só peço para a gente observar um pouco o tempo, já que estamos nessa última hora do Jornal da Manhã. 40 segundos, Roberto Mota. Olha, o meu comentário é que o meu comentário sobre o candidato do PT é que ele não podia nem ser candidato. Tudo começa e termina aí. Tudo que se segue a isso é elucubração, narrativa, discussão sobre coisas superficiais. O Alessandro fez um comentário muito interessante, eu queria dar meu testemunho também. Eu vi aqui no Rio de Janeiro pessoas sendo presas por mergulhar no mar. Ao mesmo tempo em que tinha perto de mim uma pessoa fumando um baseado, que não foi incomodada. Quanto à qualificação de jornalista, é uma novidade para mim, eu não sabia que tinha esse requisito, eu não sabia que só pode ser jornalista quem é de esquerda. Mas tudo bem, pode me chamar de engenheiro, administrador de empresas, escritor, para mim está tranquilo. Eu não abro mão de dizer a verdade, eu não abro mão de dar a minha opinião para ser aceito no clubinho dos ungidos. Eu não estou aqui brincando. Eu tenho sobre meus ombros uma responsabilidade muito grande. Eu sei que o que a gente está dizendo aqui chega a milhões de lares, de escritórios, de oficinas, de carros. Eu sei que tem gente que está escutando a gente agora, que está cozinhando, arrumando os filhos para ir para a escola. É gente que trabalha desde manhã cedinho até o cair da noite. É gente que vive todo mês a insegurança de chegar no final do mês e não saber se vai pagar as contas. Essas pessoas merecem respeito. Essas pessoas merecem ser tratadas com dignidade. Essas pessoas não podem ser tratadas como bobinhas que engolem qualquer historinha mal contada, criada para livrar da cadeia uma pessoa que hoje nós estamos correndo o risco de ver amanhã eleita presidente. Isso é uma coisa muito grave. Isso que a gente diz, o que a gente fala aqui, fica gravado por toda a posteridade. Isso é uma responsabilidade muito grande que nós precisamos entender. Chegando agora para fortalecer a nossa roda de discussão, Paulo Figueiredo, ao vivo dos Estados Unidos. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, Paulo. Acompanhou o debate ao vivo ontem aqui no Brasil? Para a gente foi um pouco tarde, estamos todos meio sonados. Como está você? O que achou? Qual a sua avaliação? O que achou do formato, dos temas levantados e principalmente, claro, dos embates? Quais te chamaram mais atenção? O que você destaca? Um prazer me juntar a esse time espetacular aqui, o melhor time de comentaristas do Brasil. Eu vou começar acompanhando o Marco Antônio, meu colega Marco Antônio, dizendo, olha, os temas pareciam que tinham sido escolhidos por algum jornalista do DCE, da Faculdade de Letras de uma federal. Temas de lacração, os temas do wokeismo, da agenda lacradora da esquerda atual. E nós temos que concordar, esse foi um debate muito divertido, né? Acho que talvez tenha sido o debate mais divertido de todos até agora, mas certamente não foi divertido porque tenha havido debate de propostas. Não houve debate de propostas ou debate de ideias, houve confrontos de divisões, né? Visões diferentes foram confrontadas. E eu acho que isso é bastante apropriado, porque eu não acho que o Brasil esteja nesse momento preocupado, ou o brasileiro preocupado em discutir propostas. O que o Brasil está vivendo é um momento de bifurcação, um momento de escolha entre duas visões de país completamente diferentes. Não é mais uma discussão sobre como resolver determinados problemas do Brasil, mas uma discussão sobre o que fazer com o Brasil. Para usar o termo que eu acho até mais apropriado, aproveitando que nós tivemos um padre que foi o craque do jogo, quem roubou a cena no debate ontem, eu acho que é uma discussão pela alma do Brasil, né? De um lado você tem um projeto de Deus, Pátria e Família, um projeto que deixou o Brasil, que está deixando o Brasil nesse momento como um exemplo de economia mundial, um exemplo de controle da inflação, um exemplo de combate à pobreza, um exemplo de crescimento econômico. Nós estamos vendo o Brasil nesse momento, talvez pela primeira vez na minha vida, ou pelo menos desde que eu me lembro, vamos ter um país que tem um crescimento econômico maior do que o da China e uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, algo que nós diríamos impossível. E do outro lado, você tem não só o governo
o projeto de governo, o projeto de poder, a visão de mundo e de país que deixaram o Brasil mergulhados, e isso é inconteste, na maior crise econômica da sua história, mas também o projeto que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do mundo. Então, o Brasil precisa fazer essa escolha. E talvez por isso o Lula tenha sido o grande centro do debate. O protagonista foi o padre, mas o Lula foi o centro do debate. Todos os assuntos tinham a ver com a corrupção do governo do PT, com o estado em que o PT deixou o país, né? Todas as perguntas. E eu acho que se você puder tirar uma grande lição, uma grande mensagem, a mensagem que ficou no final do debate é que havia um consenso entre todos os candidatos. Posso falar todos aqui, desde a Soraya, a Simone Establishment, o padre, o Ciro Gomes e o Bolsonaro, todos eles deixaram claro para o eleitor a mensagem central que era: olha, o Lula foi condenado por corrupção múltiplas vezes. Os escândalos de corrupção aconteceram. O dinheiro foi devolvido. Não dá para negar, ele pode inventar quantas vezes ele quiser que foi inocentado, absolvido. Mentiras, dizer que foi absolvido pela ONU, ele pode mentir quantas vezes ele quiser. Mas o fato é que os escândalos aconteceram. Esse consenso entre todos os candidatos, eu acho que passa uma mensagem importante para o eleitor. Olha, a corrupção aconteceu. Não adianta ele dizer que não aconteceu. Se você quiser fazer essa escolha de eleger o protagonista de um escândalo de corrupção e levá-lo de volta à cena do crime, essa é uma escolha sua do eleitor, mas não vamos fingir que não aconteceu. E eu acho que essa mensagem é uma mensagem muito poderosa e é uma mensagem que, no final das contas, vai afetar a decisão do eleitor e vai fazer com que o eleitor decida qual desses dois caminhos ele quer para o Brasil. Paulo Figueiredo, que já está ao vivo no Morning Show, do lado do Paulo Matias, Zoe Martínez, Paulinha Carvalho e Guga Noblar. A gente vai acompanhar a discussão, aliás, continua por lá, já, justamente sobre o debate de ontem. Claro, essas últimas horas, esses últimos dias antes do primeiro turno. Valeu, boa sexta-feira, Paulo. Aguardo vocês no Morning Show. Obrigado pelo convite. Bom, e seguimos girando os nossos comentaristas, mais um início de giro. Professor Marcelo Suano, peço mais uma vez para que todos sejam um pouco mais breves, para a gente conseguir girar todo mundo e colocar outros temas aqui na nossa roda. Professor Suano, a gente estava falando sobre o padre, né? Sempre há uma figura que se destaca na eleição. Eu lembro muito de Levi Fidelis, por exemplo, que tentava roubar a cena, mas de qualquer forma, por causa de determinações da lei eleitoral, muitos candidatos nanicos acabam sendo obrigados a participar, eles são chamados a participar de debates como esse. E enquanto que muitas vezes o mais interessante seria ver talvez os 4 primeiros colocados. De que maneira esse formato e a lei eleitoral também, a lei especificamente, prejudica o entendimento e poderia ser melhor para o eleitor com promessas e discussões mais claras? Bom, particularmente eu não gostei desse formato de debate, né? Eu prefiro que haja sabatinas. E que, no caso, se porventura fizer um debate, que seja feito debate confrontando 2 candidatos e que se deixe por um tempo menor, no entanto, 1h30, por exemplo, e que faça isso reiteradamente ao longo, ou sequencialmente ao longo da campanha. Da minha perspectiva, eu acho que esse seria o melhor cenário para você tentar, de alguma maneira, além de mostrar o caráter daqueles que estão envolvidos, se eles são realmente capazes de não apenas apontar aquilo que se diz que deve ser feito, mas como fazer. Porque aí o que distingue o profissional do amador não é o dizer o que precisa ser feito ou o que deve ser feito, é como fazer. E nesse tipo de debate não tem como você fazer isso. Tá? Esse é o grande problema. E aí nós temos, sim, que a partir de agora, mudar. Eu poderia dar uma sugestão, sem trazer a brasa para cá, mas eles deveriam ter feito estudos de como fazer sabatinas. Poderiam ter estudado como a Jovem Pan fez, que foi uma aula de sabatina aos candidatos. Não apenas os candidatos presidenciais, mas os candidatos de governo. Todos aqueles que assistiram a sabatina que foi feita aqui, falaram, apontaram na população, no meio da rua. Aquilo foi uma sabatina, porque nós entendemos. E ali foram feitas perguntas essenciais e todos os candidatos foram obrigados a apresentar suas propostas. Esse modelo, para mim, não funciona mais.
Bom, Alessandro Negão, falando em candidatos que se destacam, polêmicos, a Soraya Tronic fez algumas declarações ontem que justamente repercutiram bastante. A gente citou o Padre Kelmo, ela chamou ele de Padre Kevin, padre de festa junina, candidato a padre, enfim. Mas a Tronic questionou Bolsonaro sobre a possibilidade de não aceitar o resultado das urnas. Existe essa possibilidade, ao seu ver? O tema golpe nesse ano está em alta? Por quê? Porque a esquerda é excelente no marketing. A gente não tem como discutir isso. O próprio nome orçamento secreto é genial. O Marcelo estava até falando para mim da PEC do mal, que veio pelo... Como é o nome dele? O Randolph? Não, né? O Lindenberg. O Lindenberg falando isso. É um excelente nome. No caso da Soraya, a Soraya podia ser hoje talvez uma terceira via mais à direita e, como todos aqui já dissemos aqui, ter batido muito mais no Lula. Entendeu? Não tem como não ter o Lula tem que ser o personagem da surra por causa de todos os esquemas de corrupção. Eu fico um pouco entristecido aqui, é que assim, eu não acredito que nem o debate, e aqui eu já discordo do Marcelo, eu acho que a sabatina não é também um bom termômetro. Eu acho que um bom termômetro para a gente poder entender não só o candidato, mas poder ter aquela coisa do, você vai fazer isso na sua ilha da fantasia mental, entendeu? Mas como você vai colocar isso em prática, eu acho que quem consegue fazer isso com maestria são os podcasts. Eu acho que seria num formato até melhor se fosse, por exemplo, assim, imagina um podcast em que tivesse a Amanda Klein e tivesse o Roberto Mota, e nesse podcast, certo? 4 horinhas ali, 3 horinhas, eu sei que é puxado, mas assim... Imagina você poder... A própria Amanda aqui, ela fala mais do que todos nós e ela tem razão. De certa forma, nós estamos 5 contra 1 aqui. Que é mais ou menos o que passou o Bolsonaro no último debate. Mas imagina só, como esse podcast poderia ter rendido muito mais com uma pessoa que perguntasse coisas que deixasse o próprio presidente assim até incomodado. Quando ele participou do Flow, foi a maior audiência entre todos os candidatos, exceto o Lula, que não participou. Ele chega um determinado ponto do debate, ele fala que o apresentador está fazendo, daqui a pouco vai se apaixonar por ele. Por quê? Porque faltou, por exemplo, uma Amanda Klein ali para fazer perguntas que deixassem ele desconcertado, da mesma forma que também faltou um Roberto Mota que fizesse perguntas um pouco mais técnicas. É sempre bom lembrar que o cara que a gente vai votar para presidente da República, ele não pode ser só um boneco. A gente tem que saber como esse cara pensa. Eu gostaria de saber a opinião de todos ali, que o único que eu posso dizer que eu sei é o Padre Padre Kenan, Padre Kel, é até difícil lembrar o nome dele. Kelmon, Padre Kelmon. Eu sei a posição do Padre Kelmon sobre aborto. Eu sei a posição do Padre Kelmon sobre a liberação do porte de arma. Eu sei a posição do Padre Kelmon sobre liberação das drogas. Eu sei a posição do Bolsonaro sobre esses 3 temas. Eu gostaria muito de saber a do Lula, eu gostaria de saber da Sonária, eu gostaria da Soraya, eu gostaria de saber sobre a Simone, do próprio Felipe Dávila. Eu gostaria de saber o que eles pensam sobre isso. O Felipe Dávila bateu muito na questão de privatizar todas as empresas, como faz todo o pessoal do Novo, como faz todo o liberal. Ok, pode ser até legal, mas explica como isso se daria num congresso que a gente tem hoje. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, para mim, seria muito mais útil num podcast de, sim, 2, 3 horas. A sabatina acaba sendo uma coisa muito... No caso da Globo, eu te conheço, acho você legal, então vou ser legal com você. Não gosto de você, então vou pegar mais pesado, vou ser irônico, sarcástico com você. Talvez até a gente aqui da própria casa acabe indo um pouco, a gente tenta até evitar isso, mas a gente acaba indo um pouco para esse lado porque o tempo é muito curto. E os candidatos são hábeis, eles sabem como cozinhar o galo, eles sabem como ficar muito tempo repetindo palavras para responder uma simples pergunta. Então, eu gostaria muito mais de ver um podcast, por exemplo, com a Amanda e o Mota, do que o que eu vi tanto no debate quanto nas outras sabatinas. Bom, na sequência falaria o SCAF, mas eu só peço para o Mota falar, porque o Mota tinha pedido a palavra para falar sobre o padre. Diga, Mota. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Alessandro o elogio e a ideia. Quem sabe a Amanda não topa, hein, Amanda? A gente não começa um podcast aí, eu acho que vai ter uma boa audiência. Eu gosto Desde muito que a gente não precise se candidatar, tá bom, Mota. Combinado, Amanda, combinado. Eu queria fazer um comentário rápido sobre o Padre Kelmon. Eu acho muito importante. O Padre Kelmon, para mim, é o novo Cabo Daciolo. Ele conseguiu, entre outros feitos, tirar o candidato do PT totalmente do sério.
ele disse algumas verdades ali que nenhum dos outros candidatos teve a coragem ou a oportunidade de dizer. O padre usou palavras duras, lembrou aí os piores pontos da folha corrida do PT. O padre colocou na mesa o confronto entre esquerda e direita de uma forma que é muito raro a gente ver. Principalmente a função do padre ali, se a gente prestar atenção, foi mostrar o que acontece quando a hegemonia de discurso da esquerda é quebrada. O que acontece é o seguinte: a segurança que os candidatos têm de falar, de mentir, de criar narrativa, vai por água abaixo. O padre meteu o dedo na cara do candidato do PT. É preciso ter muita coragem para falar isso. Agora, presta atenção nisso. O padre, quando ele criou a estratégia de não pode falar assim do padre, você está ofendendo o padre, ele usou uma estratégia típica da esquerda. E aí ele quebrou a perna de todo mundo. O padre demonstrou na prática como funciona a estratégia identitária da esquerda, quando ele afirmou a sua identidade de padre. O que o padre disse? Ali, entre outras palavras, ele disse o seguinte: se vocês me atacarem, vocês estão atacando todos os padres. É a clericofobia. É exatamente a estratégia que a esquerda usa. Quando, por exemplo, a Tabet ou a Soraya são atacadas, elas se refugiam. Não, você está me atacando porque eu sou mulher. O padre mostrou exatamente como funciona isso. Foi genial. O padre desafiou a lógica da esquerda. Para ver o impacto que isso teve, basta ver nas redes sociais hoje a quantidade de memes sobre o padre que estão rolando. Alguns são engraçadíssimos. E eu vou fazer uma previsão aqui, hein? Eu acho que o padre corre o risco de ter, de repente, mais votos do que o Luiz Felipe, do que a Tebet e do que a Soraya. E eu encerro o meu comentário fazendo uma pergunta. Alguém sabe onde é que eu compro uma bandana igual aquela que o padre estava usando? Alfredo Scaff, você sabe? E se quiser falar do padre Kelman também, claro, fica à vontade. Que sucesso fez o padre no debate, então, né? Será que ele consegue fazer sucesso igual como político de verdade? E se quiser girar o nosso assunto um pouquinho também, podíamos falar de meio ambiente. Simone Tebet chamou atenção para queimadas na Amazônia. O presidente Bolsonaro nega desmate, incêndios e diz que o Brasil é exemplo para o mundo. Como o eleitor pode descobrir quem está com a verdade nessa discussão também? Essa discussão não interessa para os 14 milhões de desempregados que o PT deixou no governo, para R$1 trilhão de dívida que vem sendo paga pela gestão desse governo. Esse é o tipo de discussão que a gente ouve há 40 anos. Vamos aos fatos. O ex-ministro Ricardo Salles acabou falando as verdades para o mundo e apanhou muito porque falou a verdade. Porque o Brasil é exemplo de sustentabilidade. Veja só, a Amazônia é maior que a Europa, né? Então, chega um determinado momento que o presidente Macron se vangloria dizendo que nós, o mundo, precisamos cuidar da Europa. E ele não tem uma árvore plantada lá. Ele tem usina nuclear mais do que o mundo inteiro. Então, esse tipo de narrativa mentirosa é que a gente precisa desbancar no Brasil. O Brasil é maior que tudo isso, né? A Amazônia precisa ser cuidada por esse presidente e por qualquer outro presidente. Mas o agronegócio brasileiro é o maior agronegócio do mundo. Ele é sustentável, ele tem 8% do tamanho do Brasil. O Brasil tem 66% de vegetação nativa preservada. Que país que tem isso? Então, essas mentiras internacionais estão colocando dinheiro na mão de aproveitadores. E é isso que esse governo simplesmente cortou, porque o governo não admite essa mentira descarada. Esses inimigos do Brasil falando mal do Brasil fora do Brasil, porque estão botando o dinheiro no bolso deles. Então eu vejo que o Brasil é maior do que tudo isso. A discussão do debate ontem, Padre Kelman, etc., é muito pequeno pelo tamanho do país. Você vai votar em alguém domingo que vai administrar 2 trilhões no orçamento. Para quem você daria esse dinheiro? Quem essa pessoa vai nomear? Quais são os técnicos que cercam essa pessoa? O que essas pessoas querem deixar para o Brasil? Qual é o legado que elas querem deixar? Qual é o propósito dessas pessoas? É isso que a gente tem que pensar. A presidência da República é maior que o presidente da República e o governo é muito maior do que o presidente da República. O presidente tem uma grande responsabilidade, não só dele ser responsável, mas nomear pessoas responsáveis. E é isso que a gente está votando no domingo.
tanto para governador quanto para presidente da República. Bom, Amanda Klein, você já foi citada aqui várias vezes, fique à vontade, mas eu te pergunto em relação a primeiro ou segundo turno, o debate pesa numa decisão talvez já no primeiro turno ou adia ainda mais o resultado? De que forma que essa discussão é feita em relação aos turnos da eleição e o peso do debate? Tiago, vou tentar então responder várias perguntas numa só. Então, rapidamente, está na margem de erro. Segundo as pesquisas, está na margem de erro, ter ou não um segundo turno. Tem ainda mais uma rodada para hoje da Atlas, Arco Atlas. Tem mais 3 ou 4 pesquisas programadas para amanhã. A gente vai ver se começa esse movimento de voto útil ou não. Eu já repeti algumas vezes, eu acho que o debate não ajuda nesse sentido, porque acho que os representantes lá da terceira via conseguiram conservar suas pequenas fortalezas de voto que fazem toda a diferença nessa reta final. Porque o que o Lula precisava, que é o que tem mais chance de vencer, o único que teria chance de vencer, segundo os institutos de pesquisa no primeiro turno, ele precisaria atrair votos ou de indecisos ou então roubar aquela parcela que não está tão convicta, mas que hoje pretende votar em Ciro ou Simone. Como todos os candidatos tiveram um desempenho, pelo menos razoável, acho difícil que eles tenham perdido uma grande gama de votos, a não ser que o eleitor queira, de fato, resolver já na primeira rodada, e algumas pesquisas como a Quest apontam que os eleitores gostariam de resolver na primeira rodada. Rapidamente, meio ambiente e Padre Kelman, queria dar um pitaco sobre esses dois assuntos. Meio ambiente, não é verdade que o governo Bolsonaro conservou o meio ambiente, pelo contrário, o governo Bolsonaro desmatou o meio ambiente. O Ricardo Salles passou a boiada. Foram 33 mil quilômetros quadrados. Gente, são fatos, são dados oficiais, são imagens de satélite. Não é achismo, não é narrativa, não é retórica, não é nada. São fatos. 33 mil quilômetros quadrados, segundo o Observatório do Clima, segundo os satélites do INPE, foram desmatados em 3 anos, durante os primeiros 3 anos do governo Bolsonaro. E isso equivale às áreas somadas dos estados de Alagoas e do Distrito Federal. Se a gente olhar desde 2019, a gente vem batendo recorde após recorde de desmatamento, sempre áreas superiores a 8, 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Então não adianta dizer que você tem não sei quantos % da Amazônia preservada, porque isso foi feito ao longo da história toda do Brasil. Não adianta você ter uma área imensa preservada, e grande parte dessa área nem é mais mata nativa, não adianta você ter essa área preservada se você começa a desmatar. E é por isso que a gente é mal visto no ambiente internacional. De novo, isso não é narrativa, são fatos, são imagens de satélites, é ciência, não adianta ir contra isso. Então temos um problema sim com o desmatamento. As queimadas, elas continuam acontecendo na Amazônia. Acho que esse ano foi o maior da última década em número de queimados na Amazônia. Como a gente sabe, essa mata úmida não pega fogo sozinha, ela só pega fogo se alguém puser fogo. Se alguém puser fogo, é porque tem gente invadindo aquele território, tem desmatador, tem madeireiro ilegal, tem garimpeiro ilegal, tem grileiro. São essas pessoas que estão botando fogo na Amazônia e o governo faz vista grossa para esse pessoal. Sobre o Padre Kelman, acho um desserviço. Aliás, ao que tudo indica, como nenhuma denominação religiosa reconhece esse padre, pelo que sabemos até agora, trata-se de um padre falso, de um impostor. E ele foi desmascarado ontem no debate, tanto pela Soraya quanto pelo Lula. Então, é muito ruim que figuras deletérias como essa, que não tem uma única proposta para o país, tomem tanto tempo do debate. Não me interessa saber o que ele pensa sobre aborto, o que ele pensa sobre flexibilização, legalização das drogas. Aliás, ao que me conste, aborto e legalização de drogas não faz parte do programa de governo ou diretrizes de governo de nenhum dos candidatos postos nessa eleição. Por isso é um não debate, é um não tema. Ninguém propõe legalização das drogas, não está colocado nenhum programa de governo, nenhuma diretriz e ninguém propõe a legalização do aborto. Todo mundo que está aí propõe que as regras do aborto, os critérios continuem exatamente iguais aos que já são permitidos pela legislação hoje e ninguém, a não ser uma turma do cercadinho, fala sobre liberação das drogas. Isso não está em pauta, isso é não debate. O que a gente tem que saber é proposta para a economia. E isso ficou difícil no debate ontem, porque ninguém fez proposta para a economia. Okay. Como os candidatos que se colocaram ontem pretendem enfrentar o ano turbulento de 2023, que todo mundo sabe que o mundo está à beira de uma recessão, caminha para uma desaceleração por causa dos efeitos da guerra na Ucrânia, os efeitos econômicos, a crise energética derivados da guerra na Ucrânia. Como é que vamos enfrentar isso? Alguém se colocou ontem? Ninguém. Então, assim, é um não debate, foi uma perda de tempo e um desserviço muito grande. E ainda, para mostrar figuras folclóricas que eu não acho divertidas de forma alguma, acho que são figuras deletérias e que mostram o baixo nível da política brasileira, como esse padre, falso padre, sei lá o que ele é. Marco Antônio, você já está balançando a cabeça, quer rebater, não concorda com alguns pontos que a Amanda colocou? Acho que primeiro ela tem que reaver a agenda de prioridades dela. Deletério é Lula. Ponto. Vamos começar por aí.
Aí na ordem de deletérios, Simone Tebet, Soraya. Aí a gente pode começar a conversar dentro de um ambiente racional, porque isso daqui tá militância pura, né? Quando a gente fala de Amazônia e estatística, poxa vida, acho que até me solidarizo com a Amanda, eu até posso estudar com a Amanda as estatísticas nesse final de semana para ela perceber que tudo que ela falou é mentira com relação à Amazônia. O foco de queimada nunca foi tão reduzido como agora. Ela fala em desmatamento, também falso, mentira. Se você pegar as estatísticas dos últimos 20 anos, você vê. Agora, o grande problema disso é, de novo, né? Não é uma mentira sozinha, isolada. São várias mentiras. É aquele negócio da lama que eu já falei. Joga lama, a pessoa fica cheia de lama e ela tem dificuldade para tirar a lama do corpo. A hora que você vê, acabou o tempo, poxa, chegou a eleição, vote. Então, é uma tática manipulativa da esquerda impressionante. E o mais engraçado de tudo, de novo, eu falei aqui sobre a importância da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. E a Amanda insistiu nessa questão que parece que é um ressentimento da esquerda com figuras religiosas, com cristãos. E aí é engraçado isso, né? Porque você percebe que existe um rancor de alguém que está defendendo princípios e valores completamente verdadeiros e honestos. Isso sim faz pauta do debate, faz parte e é pauta de debate sim, Amanda. Sabe por quê? Porque o Lula já falou que é a favor do aborto, o Lula já falou que é contra a arma. E todo mundo fica inventando, né, essas narrativas com relação ao meio ambiente. Então, desculpa, mas, Amanda, ou você não está acompanhando os discursos de palanque do seu candidato petista, ou você também não está estudando as estatísticas com relação ao meio ambiente. Os dados estão aí. Inclusive, recomendo, vai lá, assina a Revista Oeste, Gazeta do Povo, que são meios de comunicação com um grau de isenção de jornalista de verdade. E eles falam sobre isso. Então, é importante a gente trazer isso para um lado técnico e parar de fazer torcida. Porque a torcida ela impede você de ter uma visão clara sobre o que é de verdade pauta e o que é notícia puramente difamatória. 30 segundos. Marco, eu queria saber quais são suas fontes, porque se você entrar no site oficial do INPE da Amazônia, por exemplo, você consegue ver ano a ano o desmatamento. Você vai ver que até 2012, você tem, de 2004, você tem o maior ano de desmatamento, depois de 2004 a 2012 você tem uma redução e depois de 2012 você começa a ter uma nova aceleração ainda no governo Dilma. E nesse governo Bolsonaro, desde 2019, você tem uma aceleração que ganha um ritmo muito maior. Eu não preciso ler em nenhum lugar, é só você consultar o site oficial. Caso você não saiba, são imagens de satélite, ou seja, é matemática, é ciência. Eu não tenho candidato nenhum, eu me porto aqui como jornalista e me baseio nos fatos. E quando você faz alguma menção sobre ressentimento em relação à minha religião, eu quero que você saiba que eu sou católica, cristã, eu sempre estudei em colégio de padre e de freira, fiz religião até a 8ª série. Sua postura com relação ao padre se eu estou questionando, eu não questiono um padre de verdade, eu estou questionando simplesmente porque a Igreja Católica do Brasil, a Igreja Ortodoxa do Brasil não reconhece esse padre como pertencente aos seus quadros. Deletério. Ele não faz parte desse sacerdócio. Então, quero saber a que igreja ele pertence, a que denominação, o que significa as vestimentas que ele usa, ele representa que denominação. Ele faria um bem se ele explicasse tudo isso. Não adianta se eu chegar num debate e me vestir de freira, e eu posso insistir que eu sou freira, mas se eu não for uma freira de verdade, então eu sou uma impostora, é uma fraude. Não adianta você se vestir como se fosse um padre e exigir do outro algum comprometimento com a religião, quando você não é reconhecido por aquela denominação e não é reconhecido pela Igreja Católica. É só isso que a gente quer entender. E isso é trabalho jornalístico, é você trabalhar com fatos e com informação, não é com achismo. Não pode você, Marco, amanhã se vestir de padre e ir a um debate, dizer que você é padre e que todo mundo tem que aceitar que você é padre, porque não é assim que funciona. Você tem que passar por um ordenamento sacerdócio, quer dizer, tem regra, né? Não é eu quero ser o que eu sou. Então é isso, essa figura aí. Qual é a proposta dele para o Brasil? Eu quero saber. Qual é a proposta? Qual é a proposta na economia? O que ele pensa? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Para mim, ele é um laranja do Roberto Jefferson que
como é ficha suja, não conseguiu levar adiante a sua candidatura e várias imagens, aliás, a Jovem Pan já exibiu, a gente pode voltar e reexibir imagens dele conversando com o Fábio Faria, com Jair Bolsonaro, trocando papéis com o presidente Bolsonaro. Sim. Ele está servindo de escada, de linha auxiliar para o presidente Bolsonaro. Sim. E a Simone e a Soraya são escadas do Lula. Realmente está com um problema sério cognitivo. E a Simone e a Soraya são escadas do Lula. E com relação à economia, você não consegue refutar a deflação que existe aqui no Brasil, que é recorde, o nosso crescimento econômico, que também é disparado o melhor de todos entre os países que estão aí. A gente vai ter que fazer um intervalo, mas depois desse debate, dentro do debate, o Roberto Mota quer falar 30 segundinhos. E você já tem o seu candidato aqui entre os dois ou não? Eu agora? É você agora, 30 segundinhos, por favor. 30 segundinhos. 33 mil quilômetros quadrados desmatados. A Amazônia tem 6 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. 33 mil dá 0,% da área, 0,5%. É muito, é pouco, impossível saber, porque esse debate é dominado por uma agenda ideológica. É igual ao debate da segurança pública. É impossível você saber a verdade, porque ela nunca chega até você. É impressionante como esse rigor contra o padre não vale contra curandeiros. Eu não vou trabalhar com nomes aqui, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Agora, o senhor Kelman se declarou padre. Não pode? Eu achei que identidade era uma decisão pessoal. Todo dia a gente vê pessoas aqui se declarando especialistas em segurança. Eu nunca pedi para ver diploma ou afiliação de ninguém. Agora, qual é o critério para que o padre seja considerado padre? É preciso que a gente seja coerente. Pode ser que ele apenas se sinta padre. É preciso respeitar a identidade dele. Minha batina, minhas regras. A hora agora, então, a gente pode seguir aqui o debate mais um pouquinho. Eu queria girar um instante. O Paulo Scaffo está pedindo a palavra. Eu passo para você, então, Paulo. Se quiser entrar nessa discussão do meio ambiente também, é claro que sim, mas se quiser trazer também para a nossa conversa o assunto economia, respondendo a Ciro Gomes, o presidente defendeu que as estatais no país passaram a dar lucro na atual gestão e exaltou também o trabalho do seu ministro da Economia. Esse tema é um ponto forte para Bolsonaro nessa eleição. 1 minuto e meio até a gente voltar do nosso break, Paulo. É Alfredo Scaff, Adriana. Alfredo, desculpa. O Paulo não realmente... é o presidente da Fiesp. Não é o presidente da Fiesp, nem nosso colega Figueiredo. Scaff. Olha, eu acho o seguinte, como o Marco Antônio disse, não tem como a gente não enxergar fatos, né? É um pouco impatriota não torcer pelo Brasil. Qualquer que seja o ministro da Economia ou o presidente da República, nós temos todos, como cidadãos, aplaudir quando o Brasil vai bem. O problema da esquerda é esse ódio que o Brasil está indo bem e não está indo bem na mão deles. Tudo tem que ser feito por eles. É aquele aspecto ditatorial, né? Eu sou tirano, eu mando, eu que sei o que tem que ser feito. Quando os outros fazem alguma coisa, eles estão roubando a minha agenda. Então, é isso que a gente não consegue admitir. Isso é contra o país, né? A esquerda está se portando como inimigos do Brasil, porque não conseguem admitir fatos positivos que estão na cara de todo mundo. Ninguém está inventando isso. Quem inventa essa subdiscussão do submundo da discussão é a esquerda. A gente comenta sobre fatos. Então o Brasil está indo muito bem. Paulo Guedes é um mágico Alfredo, na economia. A gente já volta com você para você concluir os seus comentários, falar sobre economia e meio ambiente também. 9 horas e 37 minutos. Repita. 9h37. Alfredo Scaff, pode continuar. Então, é exatamente isso. A gente não pode contrariar fatos e temos que aplaudir qualquer que seja o governo quando os resultados são positivos. Agora, só para a gente complementar, Mota, se você achar a bandana, compra 2. E quando você vier para São Paulo, eu te pago aqui, tá bom? Alessandro, você queria falar também mais 30 segundos, por favor. Eu queria falar que eu concordo com a Amanda quando ela diz assim que, tipo assim, se você é padre, você tem que provar que você é padre. Nesse ponto, eu que sou católico também, entendeu? Frequentei muita igreja. Eu acho que isso deveria ter sido muito mais claro. Eu nunca seria a favor dessa coisa do eu me sinto padre, eu sou padre. Mas eu queria falar uma outra coisa também. A pauta sobre o aborto, a pauta sobre legalização das drogas e a pauta da segurança são pautas que o próprio presidente Lula andou falando. Para ele tá tranquilo roubar um celular, porque é para comprar uma cervejinha. Para ele tá tranquilo que não se vá tão atrás
das pessoas que estão roubando. Uma das coisas mais difíceis que tem hoje em dia para quem mora na periferia não é a condução, não é o trem lotado, não é o ônibus lotado. Por incrível que pareça, a coisa mais difícil que tem hoje em dia é você sair de madrugada, 5h20 da manhã, onde está tudo escuro, e você ter que andar um trajeto de mais ou menos 100, 150 metros e rezar para não ser assaltado ali. E rezar para quando aquela moto estiver passando, às vezes com um, às vezes com dois, rezar para que seja um motoboy. Rezar para que seja alguém que esteja apenas indo ao trabalho. E rezar que se for um assalto, que você não morra, de repente porque o cara achou que o seu Android é do mais antigo, ou de repente porque ele achou que você ia tirar, na hora de você... Muitas pessoas, mulheres principalmente, não carregam o celular na bolsa, carregam o celular na calça. Imagina só o ladrão que acha que essa moça está armada. Ele atira primeiro e pergunta depois. E a pauta do aborto e a pauta da legalização das drogas são pautas que estão à frente da maioria dos políticos de esquerda. Eles batem nessa tecla. A gente pode até discutir que muitos deles gostam de fomentar isso por causa das suas bases. Isso eu até posso... A gente pode até discutir sobre isso, mas tem candidato que o programa de governo dele e o comercial dele é justamente em cima da legalização da maconha. Isso é legal para quem mora aqui no centro, entendeu? Isso é legal para quem mora nos bairros boys, mas para quem mora na periferia, isso seria horrível. Para quem mora na periferia, que sabe que a gente sorri quando vê uma viatura, a gente não tem medo quando vê uma viatura, muito pelo contrário. A gente sorri, porque naquele dia a gente sabe assim, pô, vou chegar até o ponto de ônibus tranquilo. Quando você está no ponto de ônibus e espera o seu ônibus, que na maioria das vezes passa lotado e você tem que esperar 1, 2, 3, quando passa uma viatura e às vezes essa viatura encosta, você respira aliviado. A questão para mim hoje em dia está muito simples, certo? Você tem um candidato, e vamos ser sinceros, a gente tem um monte de candidato? Tem. Mas no final das contas essa eleição vai ser dividida em dois. O que a pessoa de casa tem que se perguntar é para que lado o bandido penderia se ele pudesse votar? Simples assim. De qual forma você responderia essa questão, Marcelo Suano? São temas bem polêmicos, mas que precisam ser discutidos, né? Olha, eu gostaria de tratar de uma questão que envolve o padre, tá? É muito perigoso nós estarmos tratando aqui, desconsiderando aquilo que está na nossa Constituição, que dá a liberdade religiosa. Uma pessoa pode sim, porque pela estrutura da ideia, da filosofia da religião, o indivíduo pode sim ter uma revelação, porque toda religião ela é constituída em 3 fundamentos: dogma, moral e rito. Esses 3 componentes, eles fundamentam a maneira como o indivíduo se relaciona com Deus e como que ele vai estabelecer um grupo de fiéis para que essa comunhão com Deus se estabeleça. É muito perigoso você exigir o reconhecimento de alguma denominação, porque se assim fosse, nós não teríamos todas as religiões que nós temos no mundo. Mas, Marcelo, padre não é um título? Só que ele pode, a partir do momento em que a igreja está constituída, resta saber se foi construída por ele ou não, ele tem que verificar e tem que apresentar de onde veio. Agora, nós não podemos bater no fato dele ter esse direito constitucional de criar uma denominação. E aí ele se auto-intitulou, resta saber se os seus fiéis, quem são os seguidores que o acompanham, para saber se o identificam como tal. Porque grande parte das religiões surgiram de indivíduos que tiveram uma revelação. O que é uma revelação? Uma revelação é algo que vem de Deus e que a razão não pode alcançar, razão pela qual foi revelado. Então, essa é a grande questão quando nós retiramos um elemento que está na nossa Constituição e é do nosso direito, a liberdade religiosa. Ele se apresentou ali como um farsante, não se pode falar isso. Por qual razão? Incorre-se no erro de fazer uma calúnia ou um crime contra a sua honra. Isso é que deve ser levado em consideração. Agora vamos verificar o que o padre fez. Ou se é que ele é ou não padre, eu considero que sim, porque é assim que está sendo posto. Mas vamos levar em consideração qual foi o papel dele ali. Ele trouxe um elemento para tentar, de alguma maneira, estabilizar o debate. E o Mota falou uma coisa muito interessante, ele é o Daciolo. Quando o Daciolo surgiu, muitas pessoas diziam assim, o Bolsonaro é aloprado. Quando o Daciolo surgiu, todo mundo olhava para o Bolsonaro é bem equilibrado.
Por quê? Porque o Daciolo ele foi lá para chutar, ele botou um parâmetro para mostrar como o Bolsonaro é equilibrado e tinha uma proposta. O padre não veio para a questão do equilíbrio, mas para trazer os temas e as pautas que seriam relevantes na questão dos costumes, que estavam sendo relegadas, deixadas de lado, única e exclusivamente para defender um passado que tem que ser colocado para os livros de história e não voltar para agora. É curioso que Sua Excelência, o presidente Lula, como foi comentado, ele é um indivíduo que não está mentindo. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: eu quero trazer exatamente aquilo que eu fiz. E todos nós vimos. E ele diz: eu quero aperfeiçoar. O que seria aperfeiçoar? É colocar um puxadinho naquela casa que está totalmente destruída e suja, cheia de lodo? É colocar um puxadinho nisso? É essa a complementação? Eu diria até que se nós comparássemos Sua Excelência, o presidente Lula, com personalidades históricas, eu não me assustaria que ele poderia, já que está falando o que vai fazer e as pessoas estão vendo, não me assustaria que ele poderia escrever um livro que poderia ser intitulado assim, mais ou menos em português: A Minha Luta, mas trabalhada pelos outros. Porque até nisso ele poderia incorrer em riscos. Porque ele não está mentindo em dizer o que ele quer. Só que aquilo que ele quer já está comprovado. E todos os candidatos ali, se não estivessem preocupados em defender o establishment, não defender esse deep state, ou buscar uma luta pelo poder para alcançar algum lugar no espaço e no tempo, estariam apontando exatamente aonde está, no momento e onde está o problema, que não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um momento histórico de um corte que se tentou. E eu não estou aqui para defender o Bolsonaro, estou apenas dizendo, o Bolsonaro, essa é a questão. Houve um indivíduo que foi o homem da curva. Quem foi o homem da curva? Chamou-se Roberto Jefferson. Não estou defendendo Roberto Jefferson. Ali ele chegou e jogou no ventilador algo que mostrava uma estrada que tinha uma direção e um sentido. O que o Roberto Jefferson falou? Nós temos que mudar, fazer uma curva, mas ele não mudava a estrutura. Quando o Bolsonaro chegou, foi uma demanda da sociedade brasileira dizendo: este sistema e essa estrada não presta. O problema todo é que o Bolsonaro, quando ele entra, ele olhou e disse: como é que eu vou mudar isso que está estruturado de uma maneira tal que qualquer pessoa que tentar botar o dedo vai receber uma pancada na cabeça sem ter nenhuma chance? Aí ele teve que negociar para garantir um mínimo de governo e um mínimo de resposta às demandas da sociedade. Okay. Estou defendendo o Bolsonaro? Não. Estou apenas dizendo que essa é a realidade. Cientificamente falando, Amanda, se tiver uma outra oportunidade, eu vou tentar te mostrar como é perigoso as pessoas dizerem: é a ciência que fala. A gente poderia tratar dessa questão em outro momento. Mas é perigoso a maneira como você fala. Bom, nós temos 4 minutinhos para fechar essa nossa discussão, depois 1 minuto para cada um no final para as considerações. Marco Antônio, voltando aos polos, né? Lula e Bolsonaro. O que faltou em relação aos dois nesse debate de ontem? Olha, Thiago, existe uma série de questões aí que poderiam ser exploradas e que acabaram não sendo por conta do tempo e do formato do debate de ontem. Mas o mais importante de tudo, no meu entender, é mostrar como a imprensa durante todo esse tempo militou em desfavor do governo. E o problema da militância é a quantidade de mentiras que são aí proferidas por segundo, né? Então você abre um jornal, você vê como o negócio é enviesado. E eu já falei isso, mas eu gosto de repetir. Existem 100 mil Amandas para um Mota. Existem 100 mil Pipernos para um Constantino. E essa regra se repete nas universidades, nas faculdades de jornalismo, né? na imprensa como um todo. Quer dizer, a estrutura toda, fora da política, já é carcomida por uma mentalidade esquerdista. Então, quando você chega num debate e você tem lá os intitulados liberais, eu sou liberal, não é liberal. Você vê que a agenda deles cai para um lado social, né, de social-democracia, de direitos sociais, demagogia com relação a números, demagogia e falseamento da nossa realidade. Isso ficou muito escancarado, apesar de serem... A Soraya é inexpressiva, Simone Tebet também, mas tem lá um residual de pessoas que, por algum motivo celeste ou divino, acreditam na Simone Tebet. Só que é impressionante como essas pessoas elas ficam no meio do caminho, primeiro, sem enxergar a questão prioritária, que são os rumos que a gente vai tomar.
né? Vamos para onde? Você vai devolver o cofre que tá cheio, você vai devolver para o bandido? Tá cheio. As estatais estão dando lucro, a economia está melhorando. Poxa, na época do PT, estatal era tudo quebrada. Fundo Postales, antro de corrupção. Então, sabe, virou uma questão muito mais moral. Você está disposto a ser considerado uma pessoa imoral e votar no crime organizado? É esse o caminho que você vai seguir? Ou a gente vai trabalhar de maneira técnica, sem cair nas lorotas dessa imprensa marrom? Acho que ficou muito claro isso ontem no debate. Apesar de truncado, de difícil, as propostas de Brasil estão muito claras. Qual o caminho que a gente vai seguir aqui? Vamos continuar acreditando naqueles 100, 200, 300 mil jornalistas eufóricos, alarmistas, mentirosos? Ou, peraí, vamos botar um pouco a mão na consciência aqui e falar, poxa, por que eu acredito na Folha? Por que eu acredito no Globo? Por que eu acredito na CNN? Vamos ser mais cético aqui. Vamos parar de acreditar no que eles falam achando que eles leram e estudaram os assuntos. Vamos começar a se perguntar mais e parar de demonizar as pessoas. A agenda demoníaca, demonista, ficou muito clara também nessa eleição, mas eu acho que o debate foi bom para escancarar essas questões que são importantes para essa reta final. Antes do nosso giro final, a Amanda foi citada pelo Suano e pelo Marco também, direito de resposta, né? Rapidinho, Amanda. Eu não entendi, porque ele falou, existem 100 mil Amandas ou 100 mil Pipernos para um Mota ou para um Constantino. Você está me chamando o quê? De mentirosa? E eles estão falando a verdade? A visão de mundo esquerdista. Você vai nas redações... Redação. Não é visão de mundo de nada, claro que Marco. Você tem uma dificuldade em entender que uma coisa é jornalismo profissional. Cada um é óbvio que tem a sua visão de mundo, e isso é absolutamente legítimo. Agora, essa desqualificação que você faz dos veículos... o jornalismo morreu, jornalismo Amanda. Profissional, isso esse tem um jornalismo nome, morreu. É autoritarismo. Esse jornalismo não morreu, não. Morreu. As redes sociais acabaram com esse jornalista. Acabaram. De você. Eu trabalho com dados. Eu estou aqui com a página do INPE aberta. São dados oficiais, inclusive do governo, mostrando os milhares de quilômetros de Amazônia legal desmatadas durante esse governo. Você trabalha com impressões, com achismo. Isso é alarmismo climático que você está fazendo. Você não cita um dado, você alarmismo não cita estatística. O professor Marcelo falou que é perigoso trabalhar com a ciência. Eu quero lhe perguntar, o senhor sugere que eu trabalhe com o quê? Com achismo? Eu não disse isso. Com que tipo de impressão? Eu disse que você tem que saber o que é ciência e você não sabe o que é ciência. É lógico. Você não raciocina cientificamente, você não sabe o que é ciência. Vocês tiveram seu tempo de falar. Porque você me citou de uma forma mentirosa. Você colocou na minha boca coisa que eu não disse. Que eu não disse que é perigoso trabalhar com a ciência. Eu disse que é perigosa a maneira como você está falando da ciência. Porque você tem que saber o que é a ciência. Tem que saber quais são os critérios que definem a ciência. Quando você fala e diz, isso é científico, o passo da ciência para a ideologia é muito curto. Se não souber qual é a metodologia, qual é o objeto de pesquisa, quais são as teorias abordadas e a maneira como está sendo trabalhado. Quando você falou isso, e eu sou um cientista, eu trabalho com ciência. Quando você fala isso para mim, você coloca na minha boca algo que um cientista jamais falaria. Não entende. Minutinho, professor. Minutinho. Volta. Primeiro, olha professor, aqui. Na sequência. O senhor tem algum método melhor para medir desmatamento de floresta do que imagem de satélite? Tem algum dado científico? É melhor eu recorrer a uma revista, a um jornal? Ou o senhor sugere que eu entre mesmo na página oficial do Instituto e veja os quilômetros desmatados? Porque, pelo que eu saiba, é a técnica mais correta disponível hoje, não que não possa haver avanço ou aperfeiçoamento, para você medir a área desmatada. Então, eu estou aqui trabalhando com números e eu sou parte do jornalismo profissional, da imprensa profissional, com muito orgulho, que é um pilar fundamental e essencial da democracia. Com muito orgulho. Ainda bem que tem jornalistas que ainda fazem o seu trabalho e trazem fatos, e trazem verdade. Cada um pode ter sua opinião, mas ninguém pode vir aqui deslegitimar os outros, quem vota na Simone Tebet, ou quem vota na Soraya, ou quem vota em Lula, ou quem vota em Bolsonaro. Cada um vota em quem quiser. Isso aqui é uma democracia. Todas as opiniões têm que ser respeitadas, todos os candidatos têm direito, tem que ser... Todo mundo vota em quem quiser. Não adianta deslegitimar aqui. Não adianta deslegitimar o voto que a Soraya não é boa o suficiente ou porque a Simone não é boa o suficiente. São políticas eleitas, têm um mandato a cumprir e se colocaram como candidatas a presidente da República. Cada um vota em quem quiser, até no padre.
Não pode Se quiser criticar, votar, então. vota. Não pode Para a criticar. gente Bem-vindo à fechar aqui democracia. o nosso debate, eu peço 40 segundos para cada um. Bem-vindo à democracia. Você diz, a gente Professor falou todo Suano. mundo, Amanda, dizendo, falando Professor assim, Suano. eu sou jornalista, tenho a dois. Só que se você olhar o comportamento de jornalista, você não tem um comportamento de jornalista. Você tem duas pessoas que estão aqui ao lado que se comportam como jornalista. Porque você apresenta os teus argumentos opinativamente e você diz assim, eu estou trazendo a ciência porque eu apresentei esse dado num canal o qual eu pesquisei. Este é o início da ciência. Começar a fazer a pesquisa. Bom, eu agradeço, senhor, pela gentileza, pela participação. O senhor quer falar 30 segundos para a gente encerrar, por favor. Então, vamos continuar. Eu, particularmente, eu sempre falo que o grande problema que nós estamos vendo aí, apesar de se dizer que são pesquisas científicas, a pergunta não é se essas pesquisas, elas são reais ou são mentirosas. A pergunta é, elas são capazes de induzir a comportamentos eleitorais? Isso só é verificável se você associar um conjunto de outros elementos, e eu vou usar dois que o Mota trouxe. Se você tiver um consórcio de mídia e se você tiver um consórcio de pesquisas. Além disso, um conjunto de partidos dos tribunais, porque isso levaria o povo a ter um determinado comportamento, apresentando pesquisas que podem ser questionadas. Amanda, Obrigado, 30 professor. segundos para você, os segundos finais para se despedir. Amanda? Adriana, que todo mundo vá, que chegue às urnas no domingo, que vote com a sua consciência, que vote em quem quiser. É a grande festa da democracia, será a grande pesquisa final, é a pesquisa que vale, é a de domingo, é em quem o eleitor quiser votar, em quem ele ficar em paz com a sua consciência. E é cada um sair alguns passos além da sua bolha para entender que existem dois candidatos fortes nessa eleição, principalmente, que são Lula e Bolsonaro, e quem ganhar essa eleição terá que ser aceito pelo resto do país como regime democrático que, graças a Deus, continuamos sendo. Alessandro Negão, 30 segundinhos. Obrigado. Quero agradecer aqui a todos, fiz parte de uma bancada aqui excepcional e quero pedir para você aí de casa que domingo vá votar e vá votar tranquilo. Não caia nessas narrativas, não arrume confusão. Quer ir com a sua camiseta verde e amarelo? Vá. Vai ser legal ter esse termômetro para o Brasil? Vai. Mas eu acredito sinceramente que a gente vai acabar tendo essa conversa aqui de novo na próxima segunda-feira, porque, na minha opinião, sairá o Bolsonaro em primeiro lugar e o Lula ali, pertinho dele ali, porque assim, como eu já disse várias vezes aqui, eu apoio a urna eletrônica, eu apoio o sistema eleitoral, só não confio, o que é uma coisa bem diferente, mas vá tranquilo, vá, porque é a nossa festa da democracia, querendo ou não, é o sistema que nós temos, é o sistema que a gente tem que confiar. Alfredo Scaff, 30 segundos finais, obrigada pela participação também. Obrigado a todos vocês. Eu acho que a gente precisava se preocupar no domingo com uma coisa que a gente não precisava estar mais discutindo, que é a nossa liberdade. A liberdade garantida constitucionalmente e que ainda a gente, infelizmente, ainda está discutindo. Isso deveria estar sendo aprimorado. Então pense bem no seu candidato, aquele que defende essa liberdade de imprensa que nós estamos exercitando agora, que joga dentro do ordenamento legal, e determinados candidatos que simplesmente esnobam a lei, que é o que todo mundo, que é o início da nossa cidadania. Se você vota naquele que não respeita a lei, você não é cidadão. Então quero que você vote consciente no domingo. Bom, agora o Marco Antônio também conosco. Diga, Marco, para a gente fechar. Queria agradecer o convite e é muito claro, né? A gente tem um caminho muito simples aí para esse domingo. Nunca foi tão fácil decidir entre duas propostas. Uma proposta de você votar em quadrilheiro, em bandido, e outra proposta de você votar em pessoas sérias e que têm ministérios técnicos e que estão realmente aí focadas no desenvolvimento e na emancipação econômica do povo brasileiro, tirando o Estado da equação. É simples mesmo, votem com essa consciência, porque cair em ladainha de esquerdista militante aqui no jornalismo brasileiro, isso daí é furada, isso daí é tudo narrativa e estão mentindo já há 30, 50 anos. Tem que parar de cair nessas demonizações que eles criaram a respeito do Bolsonaro e do governo federal hoje. Então, é muito simples. Sim, vote com consciência no domingo. Roberto Mota, seu recado para o eleitor, para quem nos acompanha. Olha, o padre deixou claro qual é a pauta do presidente Bolsonaro. Ele é contra o aborto, contra a liberação das drogas e contra a liberdade para criminosos. Muita gente não sabia que o PT e o seu candidato defendem essas pautas. Agora, graças ao padre, já sabem. Eu queria dar os parabéns ao Alessandro, agradecer a ele o testemunho que ele deu sobre a rotina do brasileiro comum que vive com medo do crime. Eu falo sobre isso há anos. E dizer que o Alessandro fez aqui
a pergunta mais importante de todas, que é: em quem o assaltante votaria? Quem receberia o apoio do PCC ou do Comando Vermelho? É essa a pergunta que o eleitor deve se fazer no domingo.